te adorar. Foi que eu nasci.
Eu estou em tua presença para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Eu estou em tua presença para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse, capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é não mediu sacrifício para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Eu estou em tua presença pra te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse, capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse, não rendeu sacrifício para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Incomparável amor incendiou meu coração, amor que me transforma e que me faz vencer. Incomparável amor incendiou meu coração, amor que me transforma e que me faz vencer. Que amor é esse? 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 Com sua família, com sua vida. Umas palavrinhas antes da nossa reflexão. Primeira coisa, tem uma sacola
ali, com os biscoitinhos. Não pegue, não leve. São meus, tá bom? A irmã me deu para levar. Eu me lembrei, quando eu estava vendo os biscoitinhos, quando eu e Laila, nós começamos nossas primeiras viagens missionárias. Já tem uns 17 anos isso. E então eu tinha um documentário, um DVD, né? Não sei o que mais tinha, alguma coisinha, que era o que a gente vivia, era daquilo. Não tinha nada, não tinha saído das ruas, né? E a gente estava morando num quartinho, abrindo uma Cristolândia, uma comunidade de acolhimento de morador de rua, lá em Santos. Fomos lá para Santos, abri uma unidade lá. E só tinha um quartinho assim onde a gente ficava, então era um colchão no chão, ficamos lá por alguns meses. E então o dinheiro que a gente tinha, que a gente vendia isso quando nós saímos em missões e tal. E eu precisava muito pagar a produtora e a gráfica do primeiro livro que eu imprimi. Foi assim no cartão. E aliás no boleto, né? Na fatura. E eu precisava muito vender rápido. Eu falei, Laila, eu vou fazer uma coisa. Aí eu falava, irmãos, olha, fala o seguinte, vocês levam, depois vocês pagam, né? Vocês depositam para mim, eu tinha um papel. Não existia Pix naquela época, né? Pix eu acho que tem 12, 13 anos. Eu não tinha maquininha, não tinha nada. Falei, aí eu fiz um papelzinho assim com os dados bancários, né? Na minha conta e dava. Mas, irmãos, nossa, não chegava os depósitos, levava os livros, eu estava uma confusão. A Laila, para de fazer isso, eles vão esquecer, a gente esquece, como que eles não vão lembrar? Aí sai, depois vai fazer suas coisas e tal. Aí lá, não sei quando, que vê o livro na prateleira, meu Deus, o livro do pastor e tal. Aí já perdeu a conta, já perdeu o papelzinho, que ninguém fica carregando papelzinho para cima e para baixo. A Laila me chamando a atenção, né? Eu falei, Senhor, mas não posso, eu tenho que ter alguma... Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Cheguei na próxima igreja que eu cheguei, falei, irmãos, pode pegar, pode levar, depois vocês pagam e tal, e tudo agora. Paga, porque dá um azar você ficar com dinheiro de missionário que você não tem ideia. E pregava. Irmãos, era cada testemunho. O pneu do carro esvaziava, foi a palavra do pastor. Aí não sei o que, a panela caía, meu Deus, o livro do pastor. Mas caía todos os depósitos. De alguma forma eu tinha que me proteger, né, meus amados? A segunda coisa que eu tenho para dizer é agradecer aos irmãos pelas orações, por causa daquele problema do efizema pulmonar, né, o querido irmão que também teve um momento de oração tão específico, e a igreja aqui, nós fizemos oração. Eu tomei uma decisão, estava em casa, assim, então falei, Laila, eu vou começar a andar. Eu comecei a andar, e eu moro num lugar que tem morros. Agora eu vou correr, comecei a correr, e comecei a me sentir muito bem, correndo, andando e tal, isso já tem alguns meses, né? Aí eu falei, eu vou repetir esses exames, eu vou marcar uma consulta com o pneumologista, vou repetir os exames. Repetimos. Aí ele marcou o retorno comigo e disse, olha, a mancha está aqui, mas não tem porosidade, não tem nada. Nós aprofundamos e não tem. Está funcionando, esse lado do seu pulmão está funcionando. Tem uma mancha, uma cicatriz, mas está funcionando. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, tira a medicação. Eu estava tomando Alenia, né, que tinha que tomar continuamente e tal, e a Alenia é pesado, né, tem uns efeitos colaterais. E ele falou, tira a medicação. Tirei a medicação. Tudo normal. Aí ele falou assim, esquece. Ele falou comigo, por enquanto, esquece. Eu falei, bom, por enquanto não, está esquecido. Esquecer é absoluto, está esquecido. Então, glória a Deus, eu tenho me sentido muito bem, e Deus é bom, né, irmãos? Terceira coisa, muito obrigado, pastor, por aquela bênção, pela doação das 100 cadeiras, que tem sido muito bom. E nós fizemos uma estratégia de espalhar as cadeiras, para não juntar, porque assim, você junta, está começando, o grupo é pequeno, e aí você sai das casas, vai para um lugar só, as pessoas param de evangelizar, param de convidar as pessoas e tal. E quando é na casa, tem um vizinho, tem um familiar, tem alguém, então no início é muito bom ter né, reduzir os espaços e tornar a coisa um pouco mais doméstica. Então nós mandamos várias para cada casa, em Serquilho, em Boituva, e está servindo muito bem. Né? Porque às vezes a pessoa quer receber, mas não tem, para receber 30 pessoas, 20 pessoas, alguma coisa assim, né? Não tem as cadeiras. Então, muito obrigado mesmo. Até na minha sala tem umas 4 lá, que eu coloquei para a gente sentar lá. As cadeiras tão bonitas que são. Obrigado mesmo. Que Deus retribua a generosidade do amado, ter lembrado
da gente lá em Boituva. Continuamos lá em Boituva, né, com a ONG, implantando lá o trabalho da igreja, Boituva e Serquilho, né, nos reunimos em Serquilho, numa semana, outra semana em Boituva, até a gente ter um povo maior, para a gente ter um lugar só específico, tá bom, irmão? Implantando, a gente vai tropeçando aqui e ali, porque eu e Lara, a gente não está acostumado com esse processo, né? O processo de implantar, de ficar, de parar, de cuidar, né? A gente é muito cigano, e um lugar no outro, a gente viajando o tempo todo, eu olho para uma mala, me dá uma abstinência, eu começo a tremer, eu não posso ver uma mala na minha vida, eu começo a tremer. Quero trazer uma reflexão para os amados, em Gênesis capítulo 1, versículo 31, e eu quero falar sobre fé nessa manhã, mas não a fé que é produzida quando você é encostado na parede, quando você é desafiado por um evento na sua vida. É a gênese da fé. É a fé que traz a você, que te ensina a abrir e fechar ciclos, que te ensina a se lançar nos processos, independente de quanto tempo vai demorar, de qual vai ser o caminho percorrido, o tipo de terreno que você vai percorrer, emocional, social, financeiro, não importa. É aquela fé que traz discernimento, que tira a escama dos olhos, é uma fé que ilumina, que traz luz no dia a dia, como Pedro quando estava na prisão e aquela luz foi jogada ali, ele conseguiu enxergar a situação dele, como ele estava de verdade, porque estava tudo escuro, né? E às vezes a gente está passando por situações na vida da gente que a gente precisa saber de verdade o que está acontecendo para você ter uma estratégia de posicionamento, de oração, de enfrentamento, de recuo, né, de avanços, porque se você avança na hora errada, você vai criar problema. Se você recua na hora errada, você vai atrasar a sua caminhada, vai dificultar a sua caminhada. Então, é essa fé estrutural na nossa vida, né? Tem certos ensinamentos, certas atuações do Espírito Santo na nossa vida, que eles são eventuais, de verdade. É aquela fé que é promovida naquele momento. É como uma defesa natural do homem espiritual. Né? Assim como o nosso corpo, a adrenalina vem no momento de perigo, e o estado de alerta, você tem mais força, você enxerga mais possibilidades, você se lança mais sem medo. A fé também funciona dessa forma. Mas a fé estrutural, essa fé que te acompanha a vida inteira, que está aí dentro, e você não consegue perceber porque ela é muito diluída, ela é fragmentada, então ela é derretida para ela preencher todos os espaços, né? Eu me lembro quando estava fazendo a laje lá da ONG, que o pedreiro correu lá, quando o caminhão chegou que estava jogando o concreto, e ele estava com uma madeira assim enorme, ele pegou os ajudantes, mandou todo mundo subir rápido, e enquanto ia jogando, ele ia nas colunas. Para quê? Aí eu perguntava, mas por que você está fazendo isso? Ele não está despejando? Falou, não pode ficar poroso, não pode ter espaço, não pode entrar ar, não pode ter ar, principalmente perto das ferragens, eles falam comigo, tem que estar compacta a coisa, tem que ser tudo de uma vez e estar compacto. Isso é que traz segurança para o concreto, né? Então é essa fé que preenche, você não vê, mas ela preenche todos os espaços, ela vai preenchendo, e ela tem essa capilaridade para todas as áreas da sua vida funcionarem com essa fé. Então você não para, nada te para. A gente tem sofrimento, a gente tem dor, mas a gente não para, a gente avança. Porque se a gente não avançar, não fecha ciclos e não abre ciclos. Então a fé, ela é um motivo. A fé é um motivo. Essa fé que eu estou falando é o motivo. É o motivo que faz você levantar todo dia, que faz você continuar com as coisas, que faz você permanecer nas coisas, que faz você perseverar nas coisas. É essa fé. Porque não tem, a gente acaba cansando. A gente ficar buscando fé na hora dos perigos, só ficar buscando fé nos problemas da família, você cansa. Você cansa. Então, às vezes, a gente precisa ter mais atenção, a gente precisa se dedicar mais a aprender e a colocar em prática e a interiorizar essa fé estrutural, que você não vai ter aquela grande experiência nos ciclos, nos momentos e nos eventos, mas você vai passar, você vai continuar,
E seu vizinho vai olhar e vai dizer, onde ele encontra força? Para uma situação dessa, ele continua a mesma pessoa. O seu colega de trabalho, as pessoas que te conhecem. E você será visto e será vista como um ombro de verdade. Um ombro de verdade. Pessoas que oscilam não são muito confiáveis. Isso é da detecção humana. A gente não procura gente que oscila. A gente observa pessoas que são constantes. E eu quero trazer para vocês, porque isso é uma devocional minha, esse texto. E Deus viu que tudo que havia feito havia ficado muito bom. Ou seja, Deus viu que tudo que fez era bom. Irmãos, primeiro, vamos fazer uma atualização gramatical para a gente poder partir daí? Vamos lá. Esse bom, essa expressão, essa palavra que traduz a expressão original no hebraico, com esse adjetivo, bom, ela é muito rasa, ela é muito fraca, porque as traduções, principalmente na nossa língua, tem um problema sério, porque ela não vem direto à tradução. Ela sofre algumas interferências linguísticas, porque sai do original, vai para o inglês, vai para o latim, vem para o inglês, depois vem para o português. Então, assim, vai se encontrando variedades, formas de expressar aquele original. E, às vezes, fica raso a coisa. Como foi a viagem? Foi boa. E o fulano? Fulano é bom. E o almoço? Bom. Então, essa é uma expressão nossa, idiomática, que é muito rasa, ela é usada para tudo. E aqui, se você fosse ter uma tradução mais original possível, é completo. Então, Deus, ou seja, não precisa de ajuste. É algo que não precisa de nenhum ajuste, é completo, é perfeitamente completo. Então, Deus terminou um projeto e Ele quis analisar o projeto. Ele quis verificar o projeto, detalhadamente. Ele quis observar o projeto dele, que incluía coisas e pessoas. Animais, coisas e pessoas. E ele chegou, fazendo a análise de tudo que ele tinha feito, ele chegou a essa conclusão. Está tudo pronto. Está completo. Está perfeitamente completo. Não tem mais que fazer ajuste. Agora, olha que coisa incrível. Tudo o quê? Como que Deus, há milhares, eu não sei quantos anos exatamente, quanto tempo exatamente, como que Deus faz aquilo e aquelas coisas naquele lugar e naquele momento, e Deus diz que está tudo completo. E eu? E você? E as variantes desses milhares de anos do processo? E seu endereço, seu trabalho, sua vida, sua jornada, seus projetos? E todo o seu tempo de vida e todas as coisas detalhadamente pelas quais nós passamos, enfrentamos, vivemos, celebramos, choramos. E as mudanças repentinas, decisões repentinas, surpresas. Tudo o quê? O que esse tudo contempla? Bom, gramaticalmente, tudo é um pronome, né? Cadê os professores aqui? Tudo é um pronome. E é um pronome indefinido, é isso? Tá certo? Tudo é um pronome? Tem. Cadê? Quem é professor? Você é professora? Hein? Quem é, gente? Pode falar aí. Ela é professora? É um pronome? É um pronome. Indefinido. Então, assim, não diz respeito a uma coisa específica. É abrangentemente amplo. Desculpa aqui a redundância. Então, peraí, tem alguma coisa, tem um espaço aí que não está muito bem explicado.
Porque Deus vem naquele momento e Deus faz uma análise daquele momento, daquelas coisas, porque o texto indica isso, que Deus está analisando um projeto específico, o projeto da criação, do homem, da mulher, de Adão, de Eva, do lugar, dos animais, do planeta, da lua, das estrelas e do sol, que Deus está fazendo aquelas coisas e ele analisou aquele projeto. E ele chegou à conclusão, e hoje a gente sabe que essa conclusão de Deus é perfeitamente provada, né? Hoje a gente sabe, é a Lua que controla a rotação da Terra, as marés, tudo no seu perfeito lugar. Se a Lua não existisse, a Terra ia rodar muito rápida, ia queimar, o Sol ia bater mais, um monte de coisa, a gente já sabe hoje, que tudo é perfeito. Mas e o desdobramento desse projeto? Eu e você, minha família, sua família, nós somos o desdobramento desse projeto. Então não foi um projeto específico, não foi uma análise localizada, não foi dirigida àquelas coisas. Tinha um relógio do tempo parado naquela criação, naquela construção, naquele projeto, naquela edificação tremenda, fantástica. Até o sol tinha que chegar aqui, na medida certa para a gente poder viver. Outro dia eu estava vendo na internet, um cientista dizendo o seguinte, é muito difícil ter vida fora desse planeta, porque assim, não é só, são muitas variantes para uma vida existir. Então não foi, tinha um relógio do tempo parado, e esse relógio precisava ser disparado, porque aquilo foi se desdobrando, e aí pessoas foram se multiplicando, povos foram sendo criados, vidas existindo, vindo, preenchendo o planeta, histórias distintas, povos, culturas diferentes, jeitos diferentes, formas diferentes, línguas diferentes, jornadas diferentes, projetos diferentes. A tecnologia chegando, a saúde, tudo, o índio cuidando lá da mata, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí chega até nós, e esse pequeno grupo que está aqui, e eu digo pequeno não é de forma pejorativa, comparado à criação, aos habitantes do planeta hoje, dos 7 bilhões, aí esse grupo que está aqui agora, somente esse grupo, somente as nossas vidas, se a gente cercar o perímetro aqui, estabelecer o perímetro, vai levar muito tempo para contemplar os detalhes da história e da vida de cada um, desdobrado nas conexões afetivas, nos parentes, nos familiares. Quando você sai, o seu dia, o seu trabalho, seus sonhos, seu projeto, tempo de estudo, seu caminho, seu jeito, seus desafios, seus sabores, cada um desdobrando nos filhos, é muita coisa, é muita gente atravessando esses caminhos, são muitas possibilidades de erro e de acertos, são muitas variantes. Acho que eu trouxe aqui uma vez uma mensagem sobre as sementes, né, como a semente sujeita àquelas variantes, também as nossas vidas estão sujeitas a muitas variantes. Deus, antes de disparar aquele relógio do tempo, Ele precisava vir até esse dia. E aí eu estou falando até esse dia para nos contemplar, para a gente poder entender mais ou menos o que acontece com as nossas vidas. Por que nós precisamos e podemos e devemos ter fé? Porque Deus já foi mais adiante, e daqui 1000 anos, se Jesus não voltar, as gerações estarão falando desse texto, e elas também foram contempladas. Gerações que não vieram, filhos que não nasceram, histórias que não foram vividas, lugares que não foram visitados, tecnologias que não foram inventadas, ambientes que não foram construídos ainda, novidades que ainda não aconteceram.
Então Deus precisou correr esse tempo. Não dava para disparar aquele relógio, pá, está disparado. Não dava para soltar a linha do tempo e da vida antes de visitar cada um desses detalhes, porque não dava para Deus olhar para aquilo, sabendo que ia se desdobrar, que aquilo ia acabar em mim, em você, em nossas famílias, em nossas vidas, e dizer, tudo é bom, tudo é perfeito, ou seja, nada precisa de ajuste, está tudo feito, está tudo pronto. Foi isso que Deus quis dizer, está pronto. Tudo é isso, está pronto. Tudo completo. Todas as coisas completas, todas as coisas alcançadas, todas as coisas vistas, visitadas, tocadas, todas as coisas contempladas por Deus, até o seu jeito de olhar, até quem ia estar na sua vida, até quem ia nascer, até quem você ia conhecer, e alguém ia nascer dessa relação. Tudo tinha que ser contemplado, seria muita irresponsabilidade se alguma coisa passasse despercebida de Deus, e Deus falasse, ó, tudo é bom, está tudo completo, nada precisa de ajuste. Mas como não precisa de ajuste? Como a minha vida não precisava de ajuste? E vocês conhecem a minha vida? Claro que precisava, mas para Ele não. Para minha família precisava, para minha esposa precisava, tem que ajustar isso, saiu do controle, acabou tudo, perdeu, destruiu uma família. E talvez você esteja vivendo essa atmosfera de você estar se sentindo fora desse arcabouço do tudo é bom. Talvez você esteja vivendo um momento que você lê isso aqui e fala, Deus, espera aí, tem alguma coisa errada nisso aqui? Não pode. Não pode. O senhor não pode fazer aquilo, sentar, analisar, como um engenheiro analisa os projetos, cada detalhe do projeto, para ver se não passou alguma coisa. Se tiver algum engenheiro aqui, sabe como é que é isso? Se tiver algum matemático aqui, não pode passar nada, porque é um risco muito grande de desabar, de cair, de dar errado, de ficar torto. Né? Quantas pontes, quantos prédios colapsam? Quantas estruturas de engenharia colapsam? Por erro de cálculo. Na hora não analisou direito, não fez uma revisão adequada. Deus quis fazer isso. Deus quis mostrar para a gente, porque Deus não precisava de... Como que Deus mesmo vai olhar e vai falar assim, se Ele é Deus, Ele não precisa analisar as coisas para ver se está bom, porque não tem erro nele. Não tem erro, não tem isso. Não tem falta. Não tem uma coisa que ficou errada, não tem. Deus é perfeito. E tudo que Ele faz é perfeito. Todos os seus propósitos, todos os seus objetivos são perfeitos. Mas Ele fez. Porque Ele queria falar a minha língua e a sua língua. Ele quis dizer para mim e você, eu já revisei, está revisado. Esse projeto de criação, que você não estava lá, que eu não dei o seu nome, que você não assistiu, que você não estava em cima de uma árvore, você não estava montado em cima de um leão ou de um elefante, você não estava lá. Eu não existia, nem você, mas Deus quis gritar isso para o futuro, para que seu amor e seu poder pudessem levar essa mensagem até os nossos dias, os dias de hoje, e esse lugar, e aqui agora dizer para você, eu revisei, ele disse, eu analisei, e está perfeito, está completo, não tem ajuste, não precisa mais disso. Que coisa incrível. Mas para ele fazer isso, a sua onisciência precisava visitar a minha vida. Ele precisava me ver naquele viaduto, desgraçado, e vivendo desgraçadamente. Ele precisava ver a dor, o choro da minha família, ele precisava ver você, ele precisava ver o que você não está vendo amanhã, ele precisava ver o final dessa jornada e dessa história, ele precisava ver esse seu coração vacilante, ele precisava ver as decisões erradas, os momentos difíceis, o não sei o que eu vou fazer,
e acabou, e alguém fez o que não devia fazer e me afetou. Ele precisava ver todos os detalhes para dizer isso. Deus não podia dizer que estava tudo completo, sem precisar de ajuste, se Ele não visitasse nossa vida. E vou parar aqui nesse nosso momento aqui do grupo. Até aqui Deus visitou. Porque esse é o momento de vida que nós conhecemos. Esse é o time de vida que nós conhecemos. Não nos foi dado o poder de conhecer outro time. Já passou, foi ontem, e a gente não enxerga a cortina do amanhã. Então, nesse nosso time, aquela palavra de Deus, ela consegue chegar aqui. Aí, se está tudo pronto, eu posso ter 2 caminhos de pensamento. Eu posso fazer uma terapia racional aqui, mental, uma terapia, aliás, racional já é mental, mas assim, vamos dizer, uma terapia racional mais emotiva, né? Para me trazer uma força, para me trazer uma disposição, para mudar a minha disposição interior, para transformar, assim, para trazer mais elementos para o meu pensamento, para eu sair dessa caixinha, do perímetro, do espectro do problema que eu estou vivendo, daquilo que está acontecendo, das dúvidas que eu tenho, sabe, se vai, se não vai, onde eu vou chegar com isso, como eu vou caminhar, como será a minha velhice, como eu vou terminar, ou como isso vai acontecer, aí agora como eu vou prover, e agora como eu vou lidar com isso, como eu estou lidando com isso, o que eu faço com essa dor, o que eu não faço com essa dor. Então, assim, para que eu tenha mais elementos, para que a minha mente, o meu cérebro possa fornecer ao meu coração e ao meu interior, a minha alma, material para eu construir uma fé, para eu esperar uma coisa diferente, para eu me firmar em alguma coisa. Porque o firme fundamento da fé foi Deus visitando o futuro antes de disparar o relógio do tempo. Tá disparado, não tem mais volta. Agora Adão e Eva vão se pegar lá e tal, vai gerar fulano e tal, vai gerar outro, vai chegar em mim, vai chegar em você. Deus não parou esse processo. Deus não parou nada disso. E aí foi nascendo e indiano e chinês. E venezuelano e boliviano e americano. E aí nasce o Trump. Às vezes eu penso, eu acho que passou despercebido. Eu acho que isso aí o senhor não conseguiu ver. Que isso vai dar muito problema para a gente. Mas vamos lá. Essa primeira linha de pensamento é dizer, se está tudo pronto, se está tudo completo, o que eu tenho que fazer? Não tenho que fazer nada. Está tudo visitado. É o contrário. Aí tem uma outra linha, tem um outro caminho mental que eu posso pegar. Um outro caminho de força que vai me gerar força, que vai estabilizar o meu pensamento, que vai firmar os meus passos, quer dizer o seguinte, eu posso enfrentar, eu posso continuar, eu posso permanecer, eu posso acreditar, eu posso dormir, eu posso viver. Eu posso esperar, porque Ele disse que não precisava de ajuste. Então, tem coisas que Ele já previu naquele tempo, que Ele teria que colocar as mãos, intervir, me ajudar, visitar, Ele teria que mudar, para que essa análise de projeto pudesse ser de verdade. Ou seja, está tudo pronto. Deus gritou lá do Éden para a gente. Antes de disparar o relógio, Ele disse, está tudo pronto. Eu já cheguei até aí onde você está. Eu já cheguei até aí onde você está. Eu já vi isso aí que está acontecendo com você. Eu já vi sua vida. Eu já vi sua jornada do início ao fim. Não se preocupe, está tudo pronto. Nada precisa de ajuste. Você só tem que permanecer, fazer sua parte. Isso é fé. Isso é fé.
Não sou eu desafiando algo maior do que eu num momento que eu estou precisando, ali naquele momento que a minha vida está em risco. Não! Isso é uma fé estrutural. Isso é uma fé que abre uma estrada, um caminho para mim. Isso é uma fé que destrava um ferrolho. Isso é uma fé que me joga na jornada, no processo. Que me faz pular na água, sem saber se eu vou atravessar o outro lado, mas sabendo que lá no Éden, para Deus fazer aquela análise, Ele tinha que me ver atravessando aquele rio. Senão Ele ia dizer, opa, não vai não, que o projeto não está tão bem feito não. Que tem falhas no projeto. Cuidado! Eu pensei que a laje ia aguentar esse peso, mas não vai aguentar não. Analisando agora o projeto, põe só a metade do peso. Ou então, outro dia eu estava vendo como que eles fizeram para poder tentar endireitar a torre de Pisa, né? Lá na Itália. Um monte de malabarismo que aqueles engenheiros fizeram. Cada um fazia uma coisa, e quase que cai para cá, e quase que cai para lá e tal. Estava vendo como que eles conseguiram endireitar um pouco e tal. Ajustes! Mas Deus não precisa disso. Deus não fez um projeto em que Ele não previa que o terreno não era propício para aquele projeto, para aquele peso, para aquele tanto de andar. Ele não fez um caminho para você, uma jornada para você, não te permitiu entrar nesse planeta sabendo que você não tem estrutura, não ia aguentar, não ia passar, não ia conseguir, que você ia terminar sua vida infeliz, fragmentado, sem visitar a alegria, a celebração do dom na vida, do presente que é viver, mesmo passando por muitas dificuldades, por muitos momentos difíceis. Então, às vezes, para encerrar, eu vejo histórias, eu gosto muito de assistir essas histórias de gente que supera situações assim, que não dá para ver. O cara não tem braço, não tem nada, mas de repente o cara está fazendo show, tocando guitarra com o pé, com o dedo. Está tudo pronto. Não precisa de ajuste. Tem jeito. Continua. O que ele promete brota, mesmo tendo que rever as alternativas, mesmo tendo que rever os caminhos, mesmo tendo que esperar mais um pouco. Faz parte do que ele visitou e do que ele viu. Se eu tenho que esperar, ele viu esse tempo que eu tinha que esperar. Se esse prejuízo está no meu caminho, ele viu isso também. E ele nem precisava ver o detalhe, quem deu prejuízo, quem não deu, qual foi o momento, qual foi o motivo, por que ou não. É igual eu vi outro dia, a pessoa, eu não sei onde que eu vi, que disse assim, problema não gosta de intimidade, problema gosta de solução. Tem gente que tem intimidade com o problema, pega o problema, bota no colo, está com problema, e sabe, o problema não gosta, problema gosta de solução. Então, Deus não tem intimidade com problemas, sabe? Deus, Ele soluciona problemas. Aliás, é muita solução para pouco problema, quando a gente olha para Deus. As coisas que Deus já resolveu nessa humanidade. Quantos rolos, quantas tretas, como a gente dizia na rua, que essa humanidade já teve. Quantos problemas essa humanidade já teve. E Deus desenrolou isso. Esse novelo foi desenrolado. Porque Deus precisa garantir essa sua análise. Hoje eu convido vocês a olharem para o Éden. A imaginar um relógio com um cronômetro parado e sei lá, um anjo querendo disparar e Deus dizendo, não, peraí, dispara agora não. Mas se eu não fez, não está pronto? Não está pronto não, calma aí. Não está pronto. A palavra aqui é tudo. Você não sabe o que eu criei. Eu criei o Arlen. Eu preciso ir lá. Eu criei o João. Eu criei o Manuel. Eu criei a Maria. Eu criei a Rosa. Eu criei tudo. Eu criei os habitantes que estarão lá em São Paulo. Aqueles que estarão comigo, fazendo a jornada comigo. Calma aí. Deixa eu visitar tudo isso. E aí quando Deus diz, está tudo pronto. E está completo, não precisa de ajuste. Ele fala para o anjo, dispara o relógio do tempo. E aqui estamos nós. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Fecha seus olhos, curva sua cabeça.
E você vai fazer essa viagem no tempo agora no seu coração, você que está em casa também, ou você que está acessando pela internet esse momento, esse culto agora, faz a mesma coisa, sentado ou em pé, ou ajoelhado, do jeito que você quiser. Fecha seus olhos e agora visita, vai para lá, porque é um convite de Deus para você assistir Ele criando você. Agora você, do lado de Deus, vendo Deus, da jornada sua que você já conhece, a hora que Deus terminar a análise e dizer, escuta isso aí no seu ouvido, os olhos fechados, Deus dizendo, está tudo pronto, completo, não precisa de ajuste. E você está ali do ladinho de Deus, opa, Senhor, opa, peraí, Deus, mas eu estou com problema, mas a minha vida deu errado, mas o meu emprego deu errado, mas eu estou com dificuldade, mas eu acho que não vai dar. Então, não está tudo completo. Então, não é tudo bom e perfeito. E aí, eu quero que você ouça o Espírito Santo trazendo essa voz do Éden, de Deus para o seu coração, dizendo, eu conheci esse momento seu. Eu vou disparar o relógio do tempo, porque eu estive nesse tempo que você está vivendo. Eu estive com você, eu vi tudo que estava acontecendo, e eu te garanto que eu não preciso fazer nenhum ajuste. É você que precisa acreditar no que eu estou falando. É você que precisa ter fé no que eu estou falando. É essa fé que eu quero que você viva. Das coisas que não se veem, mas que existem, mas que Deus já viu. E elas vão acontecer em algum momento. Elas vão ser publicadas, elas vão tomar forma, assim como aconteceu com a minha vida. Pai, te dou graças, porque é tão profundo. Tua palavra, a tua maneira de fazer as coisas, a tua maneira de nos abordar, de lidar com o que o Senhor fez, de garantir, de dar garantias, de ser garantidor mesmo, Pai. De ser honesto, humilde, honesto com as palavras. O Senhor nunca mentiu. O Senhor nunca parou de nos ajudar. O Senhor nunca desistiu de nós. O Senhor nos constrange com essa humildade de ficar sempre insistindo, quando somos nós que precisamos, quando somos nós que estamos diante de situações que não tem como retroceder. O Senhor é Deus, o Senhor é completo, o Senhor não tem essas demandas, o Senhor não tem litígio nenhum. Oh Deus, esse foi o erro de Lúcifer. Achou que ele ia lutar contigo, que ia ter uma guerra, que ia ter uma demanda, que ainda tinha uma possibilidade. Ele só foi expulso, ele só recebeu uma ordem, porque o Senhor não tem litígio, não tem demanda. Quem poderá contender contra o Senhor? Quem? E quem somos nós para duvidar se o Senhor sentou ali na criação e disse, está tudo pronto. Nós recebemos isso, Pai. Ainda que nesse corpo e nessa mente, e que o nosso espírito está habitado, Senhor, encarnado, isso pareça loucura, porque a gente olha para algumas situações, em alguns momentos nossos, e a gente acha que tem algum erro. Mas nos ajude nessa manhã e nos ensine a consertar os nossos caminhos, Pai. A endireitar a vereda, Senhor. A firmar os nossos passos na Tua presença e na Tua casa e acreditar e ter fé de que o Senhor visitou tudo e está garantindo que o projeto está completo, está pronto, tudo está pronto, não precisa de ajuste. Por isso eu posso crer na transformação do meu lar, do meu casamento, da minha vida, dos meus filhos. Por isso eu posso crer, Senhor, no amanhã. Por isso, Senhor, eu posso ver com os meus olhos da fé, Senhor,
o final de vários ciclos da minha vida, celebrando o Teu nome, testemunhando a Tua visitação, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. É nisso que cremos e nisso permanecemos, Senhor, crendo que está tudo pronto, Pai. No nome de Jesus, nos ajude. Ajude-nos a compreender isso, que o Senhor é o nosso garantidor, Pai. Não é o banco, não é o amigo, não é o pastor, não são os pais, não são as promessas humanas, Pai. Tudo isso faz parte do processo, Senhor. Mas nós temos que subir a escada, Senhor, para nos assentarmos juntos contigo e vermos e ouvirmos o Senhor dizendo aos nossos ouvidos: apesar de tudo isso, filho, filha, está tudo pronto. Pode confiar. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Não deixa ninguém, nem nada roubar essa semente do seu coração. Ah, quando você chegar em casa, quando você estiver com sua família, com seu esposo, com alguém, ou visitando, ou você estiver indo para o seu trabalho, diga isso para você mesmo, está tudo pronto. Deus visitou esse momento da minha vida, por isso eu tenho fé, por isso eu continuo. Meus irmãos, podem assentar antes de passar aqui para o pastor. Eu quero agradecer mais uma vez o convite e dizer para vocês que eu trouxe hoje, eu sei que vocês já têm praticamente todos os nossos livros, mas eu trouxe a coleção infantil, não sei se eu já tinha trazido para cá, que a Laila escreveu, que está nas escolas, né? E abriu-se uma porta para a gente, lá em Tremembé, no presídio, através da mãe de uma presa, né? E aí a gente conseguiu falar com a direção e tudo, a gente quer fazer um projeto lá em Tremembé. Então, na próxima visitação, nós já fizemos a inscrição, deu tudo certo e tal. E a gente vai levar uma caixa de livros, a gente vai distribuir lá para as presas, é o presídio feminino, é a Laila que vai estar mais à frente disso aí, com os nossos livros. Nós vamos fazer um trabalho pedagógico com os livros, com elas, porque elas estudam lá, né, as presas. Então, vamos levar o livro para o currículo delas para a gente ter a chance de fundamentar o Evangelho no coração delas. E uma coisa é você ir pregar, outra coisa é você fundamentar o Evangelho, você acompanhar, você assistir aquelas pessoas. Então, assim, para as pessoas que podem, por favor, não tire da sua mesa, tá? Que podem, se você quiser, esse livro, Mais Forte que o Crack, e a História Impossível, que é o meu testemunho, o nosso testemunho, o meu e da Laila, se você quiser apadrear uma presa, né, lá do sistema, você não leva para casa, você paga o livro para a gente levar para ela. Mas, de qualquer forma, a gente vai levar uma caixa. Mas, se você quiser fazer essa parceria com a gente, tá bom? Então, que Deus te abençoe, te guarde. Pastor, até a próxima. Eu sempre digo, né, se não nos vemos, se eu não vier, nós vamos nos encontrar? E quem vai primeiro? Hein? Espero que vocês vão primeiro, porque eu tenho muita coisa para fazer. É sempre muito bom ter o pastor Arlen conosco. E hoje foi, pelo menos para mim, extremamente produtivo espiritualmente falando essa reflexão. Eu confesso que eu não tinha parado ainda para pensar a ligação da criação do universo, que é Gênesis capítulo 1 e tal, com a minha vida hoje. E foi disso que foi falado aqui. Então, estava dando uma pesquisada e você acertou nesse pronome indefinido tudo, porque entre todos os pronomes, com certeza, é o que mais aparece na Bíblia. 1362 vezes aparece. E ele é um pronome indefinido e invariável. Então, tudo é tudo. Se você tinha alguma dúvida do que quer dizer tudo, tudo não deixa faltar absolutamente nada. Ou no sentido, como ele usou também, de completo. Porque realmente, e eu tenho filhos assim meio monossilábicos, né? E aí, tudo bem? Tudo. E a festa? Boa. Aí você fala, caramba, mas não poderia falar alguma coisa adicionalmente? Não, é só isso mesmo, tudo? Bom, sim, não. Então, é interessante ver o alcance desse tudo. Porque o próprio Paulo acaba usando esse tudo da seguinte maneira, quando ele diz lá em Romanos que tudo o que não provém da fé é pecado. É interessante pensar nisso, porque traz para nós
exatamente algo que ele também comentou logo no começo, de que a nossa fé, ela não pode ser para alguns momentos. Fiquei doente, minha fé agora, eu vou para a igreja, vou fortalecer minha fé. Preciso vender um carro, nossa, preciso ter fé também para isso. E não sei o quê, tenho que ter fé para isso. Não é isso. Fé é a nossa vida cotidiana, diária. Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, de domingo a domingo. Tendo problemas ou não tendo problemas, porque ele diz que tudo o que não provém da fé é pecado, então lavar uma louça sem fé, você está pecando. Esfrega mais. Isso é lavar louça sem fé. Fica meio sujo, não sai a gordura. Para com isso. Ou está vendo o jogo do Palmeiras ainda achando que é tudo isso? Não, vai lavar louça. Vai lavar a louça. Esse é o tudo. Essa é a nossa vida cotidiana. E Paulo não fica aí, porque aí ele vai para Romanos 8, 28, que é algo que todos nós conhecemos, em que ele diz assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas tudo que você passou, tudo que você está passando, que Deus é esse que escreveu esse negócio. Eu vou comentar rapidamente, até porque hoje ele não comentou, porque quase sempre ele comenta, mas como hoje tem muito convidado aqui pela primeira vez, então talvez não conheça um pouco a história do pastor Arlen, mas ele ficou 8 anos, quanto foi? 8 anos na rua. Mas não é na rua com um banquinho gostoso, não. Imagina que peso você chegou a ficar? Que peso você chegou a ficar quando... Dessa altura, 59 quilos, ou seja, era um palito. Achando que não iria durar tanto. Achando que iria morrer, porque ele sumiu de casa. Desculpa falar, mas é mais para eles entenderem. Ele sumiu. Um belo... Você conta a minha história melhor. Pode ser. Mas é isso, o cara tinha uma vida normal, família, trabalho, absolutamente normal, até que um belo dia foi apresentada a cocaína e a coisa começou a mudar. Teve algumas tentativas em casas de tratamento, isso e aquilo, e coisa, e não vai, e vai dinheiro nisso, e pede dinheiro e tal, aí coisa. E um belo dia, ele vai deitar, acorda no meio da noite e sentiu que ele era vamos por assim, um prejuízo para a família. Um prejuízo para a família e simplesmente sumiu. E 8 anos ficou sumido. Família achando, inclusive, que tinha morrido. Porque não achava. E ele achava também que nas condições que ele estava vivendo, que ele também ia morrer rapidamente. Então isso era quase que um alento. Achar que, não, já eu morro e está resolvido isso. Porque também não estava gostando daquela vida. E craque o tempo todo, e 50 e poucos quilos nessa altura, barba e tal. A esposa teve até que ajustar a sua condição civil dentro do Brasil, ou seja, promover de fato o divórcio, porque não tinha marido, não tinha mais marido. E não que ela teve um outro relacionamento, não. Deus também não permitiu isso. Porque tudo coopera para o bem. E aí a coisa, talvez uma das mais lindas dessa história, já fechando, é que uma amiga da filha, um dia falou para a filha assim, tive a impressão de ver teu pai num farol lá no centro de São Paulo. A filha, como? Eu acho. Vai dar uma olhada. E aí a filha foi uma noite, foi uma outra noite e tal, e um belo dia Deus prepara e a filha olha de longe e reconhece o pai. Desce do carro, se aproximando dele, diz esta palavra, pai, vamos para casa. E aí começa toda uma história de recuperação. Então, eu me pergunto, Deus, precisava ser assim? O senhor disse que tudo coopera para o bem, mas essa do Arlen foi dureza. Foi dureza.
Mas hoje, ouvindo tudo que ele falou, nós temos certeza absoluta que já estava desenhado assim. E já estava desenhado de uma maneira completa. Porque você acha que, pergunto para você, você seria autor de algum livro? Nenhum. Nunca escreveria um livro sequer, se não tivesse passado pelo que passou. Poxa, João, mas que foi uma loucura isso, eu sei que foi. Não estamos dizendo que não, mas está dentro do design perfeito e completo de Deus, porque hoje ele é usado para salvar pessoas que estão na mesma condição que ele esteve. E não ia nunca acontecer isso se ele não tivesse que passar. Mas está desenhado. Então não tem nada que você está passando hoje, meu querido e minha querida, que já não faça parte desse plano perfeito, completo, maravilhoso de Deus. E eu tenho certeza que ao aceitar isso, a gente tem uma outra vida. Ou seja, não tenho mais surpresas. Para muitos que estão aqui sabem, não vou contar hoje, porque eu espero que você volte domingo que vem, outro domingo, aí eu conto, mas o tiro que eu tomei a queima-roupa, para Deus não foi surpresa nenhuma. Para mim foi uma loucura tomar um tiro a queima-roupa e não morrer. Mas Deus já sabia. Deus já sabia desde a eternidade. A meningite da Lídia também Deus já sabia. Precisava? Talvez eu acho que não, mas para Deus precisava, porque Ele não faz nada que não seja perfeito. Então essa é a mensagem para nós hoje. Entenda que a tua vida é completa, perfeito e não falta nada. Porque aquilo que falta será acrescentado por Ele, porque o desenho dele, o design dele, o projeto dele está lindo e perfeito. Glória a Deus. Chamar o grupo de louvor aqui para a gente também estar louvando a esse Deus maravilhoso. Ali, mais uma vez, bom demais ter você. Um abraço lá em casa. Pegou o biscoitinho aí? Se quiser deixar algum para mim, pode deixar. Tá? Entregar meu coração, meu caminho vou seguir, pois consolo eu encontrei em ti. Não consigo imaginar como eu poderia estar se ao teu lado eu não pudesse andar. Em teu reino eu entrarei, para sempre eu estarei. Novas vestes então vou vestir. Sedento eu estou, não posso mais aguentar. Em tuas águas eu quero mergulhar. Nova criação, eu me transformei. Os teus passos, então eu seguirei. Sedento eu estou, não posso mais aguentar. Em tuas águas eu quero mergulhar. Nova criação, eu me transformei. Os teus passos, então eu seguirei. Os tesouros que juntei, a fama que criei, tudo isso quero te entregar. Os tesouros que juntei, a fama que criei, tudo isso quero te entregar.